Oi, pessoal. Hoje o assunto é o Instituto da Posse, um conteúdo muito cobrado em provas de concurso e também muito intrigante. Esse conteúdo está prescrito no nosso Código Civil, no Código Civil Brasileiro, dos artigos 1196 a 1224. Uma primeira observação importante é que a natureza jurídica da posse é de direito real. Mas importa destacar que esse conteúdo aparece no livro Direito das Coisas do nosso Código Civil. Portanto, é importante diferenciar o que seriam direitos das coisas e o que seriam direitos reais. O Clóvis Bevilacqua nos traz um conceito de direitos reais e consiste no complexo das normas reguladoras das relações jurídicas referentes às coisas suscetíveis de apropriação pelo homem. Então, onde o Instituto da Posse se enquadra nesse cenário? Segundo a legislação, o Instituto da Posse pertence ao direito das coisas, portanto, é espécie do gênero direito das coisas, junto com os direitos reais. Então, seriam direitos das coisas, gênero, dos quais a posse e os direitos reais são espécies. A doutrina e a jurisprudência pensam diferente. Para elas, a natureza jurídica da posse é de direito real, embora não esteja descrito no artigo 1225 do Código Civil, o qual apresenta num rol taxativo quais são os direitos reais. A posse não está lá. Em que pese essa ausência, a doutrina identifica a posse como direito real. Essa é a natureza jurídica. Conceito de posse: situação de fato em que uma pessoa, proprietária ou não, exerce sobre uma coisa atos e poderes ostensivos para conservá-la, defendê-la e exercitando sobre ela ingerência socioeconômica. Agora, quando a gente pensa no Instituto da Posse e toda a evolução doutrinária acerca desse instituto, não podemos deixar de mencionar as teorias que analisam, que avaliam o que seria esse elemento, o que seria a posse. Inicialmente, uma teoria já superada, que é a teoria de Savigny, a teoria subjetiva, considera só existir posse se estiverem presentes dois elementos: o corpus, que é a relação física entre a pessoa e o objeto, e o animus domini, que é o desejo de ser proprietário. Como falei, essa teoria está superada. A teoria que prevalece hoje no nosso ordenamento e é adotada pelo Código Civil Brasileiro é a teoria objetiva do Ihering. Para essa teoria, posse é o poder de fato sobre a coisa. Então, é necessário que exista apenas a relação física, portanto, o corpus, e que o indivíduo que se apropria daquilo, que tem a posse da coisa, basta que ele haja como se proprietário fosse. Isso é o affectio tenendi. Para Ihering é suficiente para se caracterizar a posse. Cumpre diferenciar a posse de propriedade. Quem é o possuidor? O possuidor, conforme a definição do artigo 1196 do Código Civil, é aquele que exerce pelo menos um dos direitos de propriedade sobre a coisa. Pelo menos um deles. Sabemos que proprietário é aquele que exerce integralmente os chamados poderes dominiais: gozar, reivindicar, usar e dispor, no mnemônico GRUDE, para não esquecer. Dispor e reivindicar estão sempre com o proprietário. Então, a diferença é que o possuidor exerce pelo menos um desses direitos, enquanto o proprietário, a condição de proprietário, abarca todos os poderes dominiais. Também cumpre diferenciar posse de detenção. O possuidor não é o detentor. O possuidor, como já falado, é aquele que exerce sobre o bem pelo menos um dos direitos de propriedade. O detentor, nenhum desses direitos exerce sobre a coisa. No caso do detentor, a posse é exercida em nome de outro, ao qual esse indivíduo, o detentor, está subordinado e cumpre ordens. Então, para Savigny, à luz do que era a teoria subjetiva, apenas para reforçar essa compreensão, estaria ausente a intenção da posse. E quando está ausente o ânimos, haveria a detenção. Ao detentor cabe, portanto, atos de mera tolerância, cabem atitudes para proteção da posse de outrem. Classificação da posse. Como é que é vista a posse dentro dessa classificação legislativa e também doutrinária? Em primeiro lugar, a posse pode ser caracterizada como paralela e simultânea, e
aparecem as duas categorias, posse direta e a posse indireta. Na posse direta, o possuidor detém a coisa em razão de contrato real ou obrigacional, e na posse indireta, quem a exerce é o proprietário da coisa. Posse justa ou injusta. A posse justa é a que é exercida sem violência, clandestinidade ou precariedade, enquanto que a posse injusta é aquela marcada por atos de violência, clandestinidade ou precariedade. Lembrando que não se convalida a posse no caso da precariedade, mas cessada a violência e a clandestinidade, a posse pode se caracterizar. A posse pode ser ainda de boa fé ou de má fé, conforme a descrição dos artigos 1201 e 1202 do Código Civil. Será de boa fé aquela em que o sujeito considera que possui a coisa devidamente, não há impedimento. A má-fé se caracteriza quando o possuidor é consciente de que detém a coisa indevidamente. Para finalizar essa classificação, posse nova é aquela anterior a ano e dia, ou seja, aquela que se está exercendo num tempo menor que ano e um dia, e a posse velha é aquela que está sendo exercida por um tempo maior que um ano e um dia. O que seria a composse? A composse é a posse simultânea de duas ou mais pessoas sobre um bem indivisível. Lembrando que um compossuidor pode usar os chamados interditos, as ações de proteção dessa posse, contra outro compossuidor. Da mesma forma ocorre em relação no que se refere ao ato do possuidor em relação ao proprietário. Também, se o proprietário, de forma ilegítima, querer reaver o bem, o possuidor legítimo pode exercer os poderes dos interditos para a proteção de sua posse. Efeitos da posse. Dentre os efeitos da posse, podemos destacar a uso capião, que é a aquisição, uma forma de aquisição originária da propriedade, diante de uma posse mansa e pacífica, e a partir de um decurso de tempo. Direitos aos frutos, que no caso do possuidor de má-fé, se comparado ao possuidor de boa-fé, haverá diferenças de tratamento. Direito sobre as benfeitorias realizadas, se necessárias, se úteis ou voluptuárias, da mesma forma, a depender se se trata de um possuidor de boa-fé ou de má-fé, o tratamento será diferente, e o Instituto da Responsabilidade Civil da mesma forma, a depender de que característica, de que classificação tem essa posse. Nesse quadro, observamos esses efeitos mais detalhados. No caso da proteção possessória, a proteção da posse, existem os institutos da autodefesa, legítima defesa de esforço imediato, os interditos, que é a manutenção, a reintegração e o interdito proibitório. No que se refere aos frutos percebidos e colhidos ao possuidor de boa-fé, ele não responde por eles, o de má-fé responde. Responsabilização pela perda ou deterioração da coisa, o possuidor de boa-fé responde somente se ele der causa a esse prejuízo. No caso do possuidor de má-fé, ele responde, independente de ter ou não dado causa. A indenização pelas benfeitorias, e no que se refere ao direito de retenção, o possuidor de boa-fé terá o direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, e também pode levantar as voluptuárias, no caso de não receber pelo investimento, o que não cabe ao possuidor de má-fé. Que apenas as necessárias ele terá direito de indenização e sem qualquer direito de reter a coisa. E a uso capião para finalizar. Na sequência, cumpre também destacar a importância desse tema, a função social da posse, que na verdade é uma extensão da função social da propriedade, que se caracteriza por se compreender a posse, ou seja, um domínio, uma relação que se estabelece com um bem, com uma coisa, ainda que no contexto de posse, como aquilo que está a serviço da promoção dos atributos humanos. Então, a posse é um fato relevante ao direito, no sentido de que a posse de bens pode contribuir para o bem-estar do indivíduo, pode ser um elemento que garanta a dignidade, que possa permitir a compreensão em torno da própria solidariedade social, né, coletiva, tendo em vista que a Constituição da República é a base axiológica do direito privado, portanto se aplica também, inclusive, o princípio da igualdade ao Instituto da Posse também.
Defesa da posse. Como é que procede o possuidor para garantir que a sua posse seja plena e esteja resguardado, o seu direito à posse esteja resguardado? A legislação apresenta caminhos que são as chamadas ações possessórias. Diante da perda da posse, que é o esbulho, a ação legítima é a de reintegração de posse. Diante da ameaça de perda, que é a turbação, o possuidor pode manejar a ação de manutenção de posse. E diante de receio de ser ameaçado de esbulho ou turbação, o interdito proibitório é a ação adequada que deve ser utilizada pelo possuidor. Para finalizar, cumpre ressaltar que determinados direitos pessoais, aí a gente sai um pouquinho agora da esfera dos direitos reais e entra nos direitos obrigacionais, alguns guardam uma relação muito íntima com o bem, com a coisa possuída. É o caso das obrigações ambientais, que têm natureza próprio terreno. O que isso significa? As obrigações acompanham a coisa, independente de quem a possua. Da mesma forma, os direitos de vizinhança também têm essa característica. Igualmente, são obrigações próprio terreno, ou seja, são exercidas em razão da coisa, os direitos dela derivados acompanham a coisa. Eu espero que tenha ficado claro. Um abraço a todos e bons estudos. Tchau, tchau.